Bom dia, irmãos. Pai seja convosco. Tudo bem com você que está nos acompanhando? Bom, ontem nós tivemos, um imprevisto. Infelizmente não conseguimos fazer a nossa live das sextas-feiras. Nós fazemos às 4 horas. Tivemos um compromisso. Um membro da nossa igreja, o Christian, estava formando. Nós precisamos estar ali participando desse momento tão especial com ele. E por conta disso, eu não deixei passar esse momento. Vamos aproveitar essa manhã. Em poucos minutinhos, será uma live muito breve, mas eu quero compartilhar com você algumas dicas práticas para você iniciar o seu discipulado. Não sei se você sabe, mas nós temos inclusive um curso gratuito a respeito de discipulado prático. E aquilo que eu vou falar aqui hoje não necessariamente está nesse curso. Tem algumas coisas que estão, mas tem algumas dicas aqui da prática, da vivência, que não estão nesse curso. Mas lá tem muita coisa boa que você pode acessar. Um curso gratuito de discipulado prático está no nosso canal do YouTube. É só clicar e procurar uma playlist. E lá nessa playlist vai estar esse curso prático e gratuito de discipulado prático, tá bom? Hoje eu quero falar com você rapidamente a respeito de algumas dicas práticas para você iniciar o discipulado. Antes de tudo, eu quero dizer para você que discipulado ele é transmissão de vida. Então, eu tenho certeza que se você tem um coração de líder, um coração do bom pastor, que quer cuidar das pessoas, essa é a sua essência, você carrega isso. Eu tenho certeza que você não está necessariamente somente com o foco em ganhar almas e não cuidar bem dessas pessoas. É por isso que nós estamos aqui, porque nós temos o quê? A intenção no nosso coração de ganhar muitas almas para Jesus, mas nós queremos também cuidar muito bem dessas pessoas. E aí cada momento que a gente faz aqui, breves momentos como esse, são pequenas doses, que o Senhor está injetando no nosso coração de uma visão, de uma direção para nós aplicarmos na nossa igreja local e para a realidade da nossa igreja local ser transformada. Não adianta você olhar para a sua igreja local e falar assim, minha igreja, quem dera minha igreja fosse que nem a igreja A, que nem a igreja B. Não adianta você ter essa visão. Você foi colocado nesse local para fazer a diferença. A luz, ela se sobressai quando ela está em meio às trevas. Então, se a sua igreja está necessitada, se a sua igreja carece de uma liderança, Deus quer levantar você como coluna nesse lugar. Amém? É isso que eu quero dizer para você essa manhã. Então, eu quero passar para você rapidamente, nesse momento breve que nós teremos aqui, 3 dicas práticas para o seu discipulado. Você que quer iniciar esse trabalho de discipulado, você que já iniciou o trabalho de discipulado, entenda primeiro, como eu disse, você que está chegando agora, discipulado é transmissão de vida. Então, não necessariamente você precisa ter muita experiência para passar, você precisa ser alguém muito antigo na fé, alguém que já teve muitas experiências espirituais para poder discipular alguém. Não. Nós estamos crescendo juntos. Agora, claro, você vai transmitir aquilo que Deus derramou sobre você. Se você não tem, você não consegue transmitir. Então, é óbvio que quando nós estamos nessa atmosfera de discipulado, nos é exigido mais. Isso é maravilhoso. Porque isso gera na igreja essa atmosfera de que tanto eu preciso buscar mais de Deus, quanto o meu discípulo vai precisar também corresponder a esse discipulado. Então, gente, isso é maravilhoso, isso é saudável, isso é muito bom. Nós temos que lutar para implantar o discipulado nas nossas igrejas, porque nós queremos que muitas pessoas sejam ganhas, mas nós queremos também que elas sejam bem cuidadas. E para isso tem que ter um exército forte do Senhor dentro da igreja. Tá? Então, a primeira dica que eu quero dar para você, se você puder anotar, se você perder essa live, nós vamos publicá-la depois no YouTube e você acompanha por lá. A primeira dica que eu quero dizer para vocês, se você puder anotar, anote para você não esquecer, comece o seu discipulado com os líderes. Eu lembro a primeira vez que nós implantamos discipulado na nossa igreja. Nessa época eu era líder de jovens e aí nós já amávamos essa visão de discipulado, que nós entendíamos que nós queríamos viver um grande crescimento de Deus, porém nós percebíamos que não havia qualidade, As pessoas, elas vinham, elas participavam dos aglomeramentos, das aglomerações, ou seja, a gente está ali junto no culto, avivado, algo abençoado, mas essas pessoas, elas não ficavam. Muitas saíam, muitas nós perdíamos os contatos, muitas pessoas iam e não voltavam mais para as células, e nós entendemos que nós precisávamos iniciar o discipulado. Só que nessa época, eu lembro que nós decidimos iniciar o discipulado com toda a igreja, e foi não um acerto, mas eu entendo que hoje foi um erro que gerou aprendizado. Por quê? Porque nós queremos iniciar o discipulado com os líderes, Então, basicamente, como é que funciona a cadeia de discipulado? Pastores discipulam supervisores discipulam os líderes de célula, líderes de célula vão discipular os membros ou convidados alvos da sua equipe, ou os membros vão discipular os convidados alvos, principais daquela célula. Então, é uma estrutura muito simples, mas ela é importante obedecer essa ordem. Pode ser que não obedeça? Pode. Tem exceções. No nosso curso prático de discipulado a gente fala sobre isso, depois você assiste lá. Mas essa ordem é importante. E quando nós iniciamos o discipulado, nós poderíamos ter iniciado primeiro com os líderes. Para quê? Para gerar uma cadeia de cuidado e conscientização desses líderes, para que eles pudessem depois cuidar dessas outras pessoas.
Só que no nosso afã de querer, né, não vamos crescer, vamos lá, vamos iniciar o discipulado, na nossa pressa, agonia que às vezes a gente tem mesmo, o que aconteceu? Nós simplesmente iniciamos com todo mundo ao mesmo tempo. Só que essas pessoas não estavam preparadas. Se pra gente o discipulado era novo, quanto mais para os nossos membros, para os nossos líderes, eles não estavam acostumados com essa visão. E quando nós fizemos iniciar tudo ao mesmo tempo, nós percebemos que complicou tudo. Por quê? Porque esses líderes não tinham experiência para cuidar de outros e assim por diante. Então, assim, foi muito complicado essa primeira experiência, mas ela nos ensinou algo. Que nós precisamos, se você estiver implantando o discipulado na sua igreja, se você ainda não implantou, está nesse processo ou quer iniciar esse processo, uma dica valiosa que eu dou para você e baseada na experiência, tá? Nos nossos erros também, que nós erramos, é claro, comece com os líderes. Então, se você tem a visão, muitas pessoas acham que o discipulado é só para o novo convertido. Não é verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Significa que o alvo principal de Satanás não são os novos convertidos. É claro que eles são alvo de Satanás, sim, mas entenda que quando você fere um líder, o prejuízo no mundo espiritual, no reino de Deus, é muito maior. Porque um líder exerce influência, porque um líder é exemplo. E quando um líder é abatido, é ferido, muitas pessoas são feridas também. Portanto, o principal alvo de Satanás são os líderes, sem dúvida nenhuma. A Bíblia já nos mostra isso. Por isso, quando você iniciar o discipulado, procure iniciar, e primeiramente, com a sua liderança. Pastores, é muito importante os pastores estarem nessa visão. Pastor titular, então, ter essa visão de discipulado. Pastor, inicie com os seus supervisores, se tem essa cadeia na sua igreja. De repente não tem só de líder. Então, pastor, faz discipulado com os líderes. Líderes, façam discipulado com os seus membros. Então, inicialmente, se hoje eu fosse iniciar uma implantação de discipulado, eu iniciaria dessa forma. Eu não estenderia ainda para toda a igreja. Eu primeiro trabalharia essas pessoas aqui. Pastores, supervisores e líderes. Eu focaria nessa cadeia. E depois, com o passar dos meses, 3 a 6 meses, mais ou menos, que gerasse um amadurecimento, um aprendizado nessa equipe de como desenvolver um discipulado prático, aí eu estenderia para os membros e posteriormente para os convidados alvos. Então, gente, precisamos ter paciência. Não dá para colocar a carroça na frente dos bois. O crescimento, muitas vezes, ele não será imediato, mas essa etapa do discipulado é muito importante. Então, a primeira dica é comece com os líderes. Segunda dica de ouro para a gente nessa manhã, nessa live especial, respeite os gêneros, ou seja, masculino e feminino. É muito importante nós entendermos que muitas igrejas já implantaram o discipulado e elas se frustraram em algum momento com isso porque elas implantaram de uma forma errada. Por quê? Porque muitas vezes houve uma confusão de gênero aí. Homens discipulando mulheres, mulheres discipulando homens. Isso não é bom. É óbvio que isso não é bom. É fácil de enxergar que isso vai dar errado, que isso não vai ser bom. Por quê? Porque ainda que eu entenda, não, mas eu sou mulher, eu estou discipulando homem, e eu lembro que nós também cometemos esse erro inicialmente, há muitos anos atrás, e depois nós precisamos corrigir. Se eu sou mulher, uma líder, estou discipulando homem, isso vai gerar um atrito no meu casamento, sem dúvida nenhuma. Ou então, ainda que não gere, de repente a confusão não está dentro de mim, mas pode gerar para aquela pessoa. Seja você solteiro, seja você comprometido, né, casado, noivo com alguém. Entenda que é muito complicado, não somente pela confusão que pode haver, né, sentimental, talvez não da sua parte, mas da parte que está sendo discipulado, mas também é muito complicado porque existem assuntos que nós precisamos tratar com a pessoa do mesmo sexo que nós, ou seja, eu preciso tratar de mulher para mulher, o discipulador precisa tratar de homem para homem. São assuntos muito íntimos. O discipulado ele é algo muito íntimo e é importante que essa cadeia aconteça de homem para homem, de mulher para mulher. Existem raríssimas exceções nisso, que às vezes são casos em que é um discipulado de casal, que aí vai casal para casal, sem problema nenhum, ou então situações em que há necessidade de fato, às vezes quem ganhou aquela pessoa foi um homem, um exemplo, né? Aqui o João ganhou a Maria, ele tem já uma amizade antiga e ela dificilmente vai ser discipulada por outro. Então, nessa situação específica, em que ele vai iniciar um discipulado para depois transicionar para uma mulher discipular, é importante ele estar acompanhado de uma pessoa que provavelmente vai ser a futura discipuladora dessa pessoa que eu estou apresentando para você, a Maria. Tá? É muito importante isso para que não haja essa confusão. Então, isso aqui vai ser um momento de transição, mas ele não vai permanecer sendo discipulador dela. Eu até aconselharia ele já passar de imediato para a discipuladora mulher que vai discipular essa nova convertida ou essa convidada alvo ou alguma coisa nesse sentido. Ficou claro? É muito importante isso, para evitarmos confusão, para evitarmos problemas futuros que às vezes são gerados no discipulado, quando nós fazemos esse discipulado misto. Não é bom. E terceira coisa que eu quero já encerrar aqui daqui a pouquinho a nossa live, nesse terceiro ponto, estabeleça uma estratégia inicial, ou seja,
você precisa estabelecer como que vai ser a estratégia de implantação do discipulado. Eu vou iniciar um discipulado em grupo, eu vou iniciar um discipulado 1 a 1. Você sabe a diferença? O discipulado 1 a 1, com certeza, ele é muito melhor porque ele é personalizado. É como se eu sentasse com você, né, que está nos acompanhando, e eu conversasse semanalmente, durante aproximadamente, pelo menos o mínimo, né, de 1 hora semanal. Nós temos um dia, horário certo para conversarmos, para aprofundarmos. Temos muitas vezes um tema de discipulado, e aí nós vamos aprofundar. Isso é maravilhoso. Esse é o discipulado no qual você senta específico com aquela pessoa. E você pode aprofundar com ela, e ela pode colocar para fora, sem restrições, porque não tem ninguém ouvindo, é só você, o discipulador e o discípulo. Então, esse discipulado, sem dúvida nenhuma, ele é o melhor discipulado. Porém, apesar de eu acreditar no discipulado A1 e nós estarmos na nossa igreja implantando nessa fase agora, o discipulado A1 já está funcionando em boa parte da igreja, porém, eu não posso negar que o discipulado em grupo ele não é descartável. Por quê? Porque existem situações em que você, para implantar o discipulado, você vai transicionar para o discipulado A1, mas até isso acontecer, você já terá estabelecido um discipulado em grupo. Por quê? Porque às vezes nós não temos quantidade de pessoas suficientes para iniciar o discipulado. Então vamos imaginar uma igreja hoje, né, com 50 membros, por exemplo, que está iniciando o discipulado. Às vezes nós temos ali, né, pastor, supervisor e líder, temos essas 3 cadeias. E às vezes nós temos aqui do pastor para o supervisor, por exemplo, tem um pastor e tem, por exemplo, 2 supervisores. Ele consegue fazer um discipulado aqui 1 a 1 com esses tranquilo, porque eles são 2, tranquilo. Agora vamos imaginar que o supervisor, cada um desses supervisores tem aproximadamente 5 líderes aí. Vai ficar difícil, não é? Deles discipularem 1 a 1, porque ainda não tem uma quantidade suficiente de pessoas para isso. Então, nesse momento, para iniciar o discipulado, eu aconselharia você iniciar um discipulado de grupo, que ele não é tão profundo, é verdade, que ele não acaba tendo um resultado tão bom quanto o discipulado 1 a 1, mas para iniciar, ele é bom. Então você pode nesse momento iniciar, você reúne semanalmente aquela equipe, você vai gerando uma atmosfera, um ambiente de discipulado, você vai gerando na sua igreja uma cultura de discipulado e posteriormente, daqui com 3 a 6 meses, você vai transicionar para o discipulado A1, assim que você já tiver uma cadeia um pouco maior, que você possa estabelecer supervisores para ter no máximo 2, eu aconselharia no máximo 3 discípulos, de 2 a 3 discípulos por pessoa. Por quê? Porque mais que isso, às vezes a gente não consegue realizar um discipulado A1 de qualidade. Então não aconselharia na vida corrida que todos temos, eu sei, um discipulado que você tenha 5, 6 discípulos. Se for muitos discípulos, aconselho começar em grupo. Agora, se você já tem pessoas suficientes para realizar esse discipulado, já passou essa transição, aí você vai tornando esse discipulado em grupo, 1 a 1, distribuindo cadeias de 2 a no máximo 3 pessoas por pessoa, por líder. Tudo certo, gente? Todos conseguiram aí compreender? Desde já eu quero, não sei se você já conhece, eu quero agradecer a participação de todos, mas antes de agradecer, não sei se você já conhece, nós temos uma comunidade. Você quer implantar o discipulado na sua igreja, nós temos uma comunidade de discipulado, que é a comunidade de semanal que você receber conteúdos para o seu discipulado. Se você ainda não conhece, é só clicar no link da nossa bio e clicar na comunidade temas semanais para o seu discipulado, porque lá toda semana você tem uma plataforma e toda semana você está recebendo conteúdo novinho, atualizado, o mesmo discipulado que nós implantamos na nossa igreja. Esse material também ele é fornecido para você. Então, clique lá, conheça essa nossa comunidade, conheça essa plataforma que vai auxiliar o teu discipulado. E desde já, gente, eu quero agradecer a sua presença nessa live, sábado de manhã, não é fácil, mas que bom que você tem interesse em crescer e avançar no reino de Deus. A gente está trabalhando para melhorar a qualidade do áudio das nossas lives, porque aqui nesse momento em que eu estou próximo do telefone, do celular, a qualidade do áudio fica boa. Mas quando a gente grava, por exemplo, no ambiente de treinamento da nossa igreja, às vezes o celular fica um pouco mais distante e o áudio fica mais complicado de ouvir, né? Fica um pouco mais assim um eco. Então a gente está trabalhando agora na qualidade do áudio para que você consiga receber uma live de qualidade. Toda semana a gente tem treinamento, terça-feira tem treinamento, quarta-feira nós temos live de edificação e toda sexta-feira nós temos um tema livre. Essa live de hoje que eu estou fazendo, na verdade, é como se fosse a repescagem da live de sexta, porque não teve. Nós tivemos um compromisso, como eu expliquei no início. E hoje eu estou fazendo essa live, que era o nosso tema que nós trataríamos outra na sexta, só para não deixar de entregar esse material precioso para você, para que você coloque em prática na sua igreja, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada por cada um que está participando aqui. Obrigada, Valdo Oliveira, Patrícia Gomes, Jaque Mel, Eloá Moraes, Vanires Amada, Júlio Rochas, Mônica Martins, cada pessoa, Flor de Quiabo, Clene Aragão, Adeildo Barbosa,
Muito obrigada pela sua participação. Que Deus abençoe o seu final de semana. Que Deus abençoe essa semana da Páscoa que nós vamos iniciar, maravilhosa. Que seja momento de poder de Deus na sua igreja, de crescimento, de fortalecimento de fé. E nós estaremos aí transmitindo, além das nossas lives normais, tudo que tiver de programação na nossa igreja, palavras abençoadas a gente vai estar transmitindo para vocês. Fora a nossa programação normal, e se você estiver atento, estiver no grupo Academia de Vidas, a gente está sempre mandando o link. Ó, começou a live, vai começar agora. Se você não faz parte desse grupo de WhatsApp, é só clicar no link da nossa bio, clica lá, grupo de WhatsApp, e você vai ser direcionado para participar desse grupo. Faça parte, porque tudo que a gente está publicando de novo, tudo que a gente publica no YouTube, tudo que a gente publica aqui no Instagram, a gente avisa lá nesse grupo. E é muito importante você estar por dentro de todo esse aprendizado, porque isso vai ser crescimento para o seu ministério e para a sua igreja, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um ótimo final de semana, um ótimo início de Semana Santa. Deus abençoe a nossa vida.